Programa Livre. Som. Mais som. E aí, boa tarde, garotas, boa tarde, garotos. No ar ao vivo, mais um Programa Livre. Programa Livre hoje em especial vai conversar com o candidato à presidência da República, senador Fernando Henrique Cardoso. Antes de apresentar para vocês, garotos e garotos que estão aqui, pessoal do Colégio Portal do Morumbi, pessoal da Escola Técnica de Americana, do Colégio Renascença, da Escola Pedro Maza de São José dos Campos e da FAAP. Obrigado. Bom, é o seguinte, a gente acabou de receber a notícia aqui em São Paulo, a gente está trabalhando na Vila Guilherme, que é nas redondezas da Marginal do Tietê, e tem um congestionamento aí, daí pelo celular. O senador falou, já estou chegando aí e tal. Não se preocupe, então a gente não está preocupado, mas o programa já começou, evidentemente. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalo. Se ele não chegar, a gente começa a conversar entre nós aqui. Você pode mandar a sua opinião também, pelo telefone ou pelo fax, que vai daqui a pouquinho aparecer aí, tá ok? E nós vamos conversar com o candidato a presidente da República. Semana que vem o Leonel Brizola vai estar aqui. A gente vai dando convites para todos os candidatos a presidente da República. Afinal, o Brasil vai ser governado por uma nova pessoa a partir do ano que vem. O Programa Livre dá um tempo, volta já! Bom, e aí a gente segue ao vivo aqui pela SBT, Programa Livre, esperando o senador Fernando Henrique Cardoso para conversar com as pessoas que estão aqui. Agora, quem é que já tem idade para votar aqui? Só idade, não é nem título aqui. Tem. Dessas pessoas aqui, quantas vão votar? Primeira vez você vai votar, evidentemente, né? Segunda? Quem está votando pela primeira vez aqui? Aqui, você. Quantos anos você tem? 16. 16. Resolveu tirar o título por quê? Porque eu acho que é importante votar, certo? É importante dar a tua opinião, você vai escolher um representante, um governante, então é importante dar a sua opinião. Agora, quem é que tem 16, mas resolveu não tirar o título dessa vez? Você. E deixa eu saber por quê. Com licença. Obrigado. Fala. Eu acho que... Sei lá, Sei lá. Por que aquele sei lá? Não, o meu é diferente. Assim, eu acho assim que eu sou contra o voto aos 16 anos, porque eu acho que transforma a vida política assim. O cara não pode responder pelos seus atos, não pode dirigir, pode votar. Então, vira uma palhaçada. Quer dizer que a política também não é tão importante quanto o jovem não tem que ter responsabilidade. Mas, quer dizer, você está falando assim, já que o jovem, por exemplo, comete uma infração e não vai preso, ele não deveria votar. Mas você acha que... E se fosse o contrário? Eu acho o contrário. Se é para dar essa responsabilidade para o jovem, para ele votar, ele tem que ter responsabilidade para assumir os seus atos que ele faz e para dirigir. Você tem quanto? Tenho 15, vou fazer 16 em setembro agora. Daria tempo? Daria. E você não vai tirar por causa disso? Por causa disso. Quem mais vai votar pela primeira vez aqui? Você? Tem quantos anos? 17. 17. Vai votar e você acha que hoje em dia o povo que tem a sua idade assim tem consciência plena para poder já indicar, e o povo brasileiro de modo geral, para indicar um bom presidente da República, um bom governador, bom senador, para de cutucar a garota aí, cara. Eu acho que não. Acho que tem, pelo menos, assim, eu não queria tirar meu voto. Meu pai que falou para mim tirar, para depois não ficar muito em cima da hora, quando fizer 18. Agora, muita gente, assim, da minha idade fala que vai votar por votar, que tá nem aí, que o Brasil não tem jeito, não sei o quê. É isso. Tá ok. Agora, das pessoas que vão votar aqui, quais, em relação à candidatura à presidência da República, já tem definido o voto? Pouca gente. Tá, ok. Não precisa nem falar quem é. E quem que vai votar e ainda não tem definido o voto? Por quê? Ainda não está definido porque, preciso pensar, pelo passado do cara candidato, é que ele apresentar o melhor plano de governo, eu voto nele. Quem mais que não está decidido ainda? Por quê? Porque precisa estudar um pouco antes de votar na primeira pessoa que aparece. Você tem que comparecer aonde vão estar algum presidenciável, como hoje vai estar o Fernando Henrique, assim espero. Eu também. Para saber o que ele pensa. Você não pode assim, não, vou votar naquele, todo mundo está votando, não vou votar. Você tem que ver tudo. Qual a tua opinião sobre o horário político reservado na televisão aos candidatos?
Olha, eu acho que é importante, né, o horário político. Por quê? Porque é ali que você vai poder acompanhar, né, os planos e tal. Só que tem um grande problema, tá? Eles usam esse horário, eu vou falar uma coisa que a televisão usa, às vezes, é a mídia, ela pega e aliena as pessoas, tá? Então, eu acho que quem tem mais grana, ganha, tá? Foi o caso do Collor, entendeu? Por quê? Porque uma, sabe, super agência faz, entendeu? Não tem jeito, quem é ignorante vota mesmo. Então, no Brasil, sabe, a televisão entra na nossa casa e você acaba indo, sabe, pela melhor produção. Então, isso eu sou muito contra mesmo. Eu devia ser do mesmo nível, todos eles, e com o mesmo tempo. Agora, quem é que... Bem, muito bem. Das pessoas que estão aqui, quantas assistem diariamente ao horário político gratuito? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, não é? Quem é que levantou a mão aqui? Você. Por que você assiste? E você acha que se o nível está bom? Eu não acho que o nível está bom. Tá, eu acho que, inclusive, o horário não é usado como seria devido. Mas eu preciso analisar, inclusive, as besteiras que eles falam. Muito bem. Já está nos estúdios o candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso. O programa Livre dá um tempo. Volta. Já. Já. Segue ao vivo aqui pela SBT com o programa Livre. Para Livre, que recebe agora candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem? Muito trânsito aí fora, senador? Tá terrível. A gente, às vezes, perde o hábito aqui de São Paulo, pensa que em meia hora vai daqui ali, não vai não. Tava difícil o trânsito, mas deu tempo. O que já fez hoje? Hoje? O que já fez? Fiz pouquíssima coisa, porque ontem fui dormir às 2 da manhã, acordei hoje cedo, fui gravar a televisão, fiquei gravando. Estou aqui, daqui a pouco eu vou pro comitê de inauguração do Mário Covas, à noite eu vou à Hebraica. Vai por aí. Tá bom. Muito bem, bom, vamos lá. Quem começa fazendo perguntas? Garota, fala. Senador, uma coisa que eu gostaria de perguntar. Na época da candidatura à prefeitura de São Paulo, eu tinha 14 anos, eu fiz boca de urna. E você? Tá? E hoje eu estou muito triste por ser um sociólogo, com altos ideais. Como pode fazer uma coligação com o PFL? Boa pergunta, vamos lá. Todo mundo, você pensa que você é o primeiro a me perguntar isso? O primeiro fui eu. Claro. É o seguinte, a primeira coligação não é feita por mim, é meu partido. Segundo lugar, nós fizemos a campanha do Mário Covas para presidente da República e o PSDB, naquela ocasião, tentou uma coligação com o Roberto Magalhães, que é do PFL. Aí depois o PSDB achou que não, porque achava que o PFL tinha isso, tinha aquilo. Aí nós saímos em campanha. Resultado. Fizemos uma campanha por aí afora, você vai a um lugar, no Nordeste, no Norte, volta, não tem ninguém para te apoiar, então você vai lá, leva uma mensagem, ela cai no vazio. Então, um partido como o PSDB, que é um partido pequeno ainda, que por circunstâncias quase que ocasionais tem um candidato à presidência da República, que nesse momento tem alguma chance, boa chance, ele não tem estrutura partidária. Nós tentamos uma coligação com o PMDB. O PMDB se dispôs a negociar conosco, a discutir conosco essas possibilidades, porque você só tem alguns partidos que têm estrutura nacional. Até uma certa altura, eu mesmo me dispunha a apoiar o Brito, se o Brito fosse candidato pelo PMDB. Ele era um bom ministro da Previdência, mas as circunstâncias não permitiram, porque dentro do PMDB, quem dominou foi outra ala, foi a ala do Quercia. Então não tinha esse caminho. Então a nossa opção era a seguinte, ou a gente... de novo, repete o mesmo que nós fizemos antes. Quer dizer, faz uma candidatura que não tem sustentação ou busca sustentação. Agora, o PFL no Congresso apoiou o plano econômico. Foi um partido que apoiou quase sempre, ou senão que sempre, o plano econômico. Entendeu que está na hora de nós mudarmos o Brasil. Outros partidos não entenderam.
Outros partidos perderam a vez, perderam a chance de entender, de ajudar o Brasil. Se opunham, achavam que não tinha, que a inflação não era tão importante assim, que esse plano não seria bom, que haveria perdas. Se opuseram e o PFL não se opôs, ele entendeu. E no caso, é diferente. O PFL é que está me apoiando, o programa é meu, o programa é do PSDB, se bem que negociado com o Brasil, o programa para o Brasil. E eu acho que nós temos que mudar um pouco essa perspectiva, viu? De que pensar que você muda o Brasil sozinho. Não muda. Se você não tiver uma maioria política para governar, você se elege presidente, chega lá e não faz nada, porque o Congresso bloqueia. Então você tem que desbloquear. E em política a gente não faz uma conta assim, esses são bons, aqueles são maus. Porque em geral até pode dar a impressão que os maus ganham sempre. Você fica somando, você tem restrições a um, restrição a outro. Então, isso é uma atitude um pouco elitista. Política é outra coisa. Política é você convencer o outro. Se você estivesse numa igreja, você tem um dogma. Então você crê. E você prega aquela crença e o outro tem que se salvar acreditando naquilo ou não. Você não muda nada. Se você está na universidade, é professor, já não é bem assim. Você tem que demonstrar o seu conhecimento. Mas assim mesmo você tem que demonstrar você pessoalmente. Vai lá e demonstra e prova, sai correndo, descobre uma coisa, põe teu nome embaixo. Política é outra coisa. Em política você tem que convencer o outro. Ou você tem capacidade de mudar o outro, ou você não faz política. Então quando eu digo, bom, os iguais não precisam fazer aliança, já são iguais. Você só faz aliança com o que é diferente. E aí você tenta trazer o diferente para o teu lado. Nisso você corre o risco. Qual é o risco que você corre? É dele te convencer. Mas aí é que está a força do político. Deixa eu dar um outro exemplo, porque essa coisa é muito importante para esclarecer bem. Eu fui ministro do governo Itamar Franco. O governo Itamar Franco foi um governo que se foi colocado lá depois do impeachment. O governo Itamar Franco, no final, tinha 2 ministros do PSDB. A maioria era do PFL, do PMDB, teve ministro do PT, ministro do PDT, e nós demos a linha. Por quê? Porque nós tínhamos uma proposta que coincide com o que é bom para o Brasil hoje. Então, quando a gente tem convicção e tem uma proposta, e não tem medo, se une. E dessa união, eu tenho convicção de que eu vou conseguir convencer as pessoas dos outros partidos, não é só o PFL, não. PTB, a imensa maioria não tem partido. Agora tem o PTB, o PP e o PFL. Agora, o que vai contar é se eu vou ter ou não uma proposta boa, e se eu vou ter força ou não para convencer os outros. Eu acho que eu tenho. Ok. Senador, nós pegamos algumas imagens relativas a alguns temas. Nós vamos lançar a imagem, depois quero a opinião do senhor. Está aqui. Vamos lá. As imagens foram gravadas este fim de semana na cidade de Compton, na Califórnia. Mostram um policial espancando a cabeça de um jovem até ele cair ao chão. O jovem não reagiu. Mesmo assim, continuou levando golpes de cacetete. O policial alega que foi agredido antes, mas os advogados do jovem de origem latina querem processá-lo por violação dos direitos civis. Como aconteceu com os policiais que espancaram o negro Rodney King, em 91, num caso que provocou um dos episódios mais violentos da história recente do país. Muito bem, senador, eu queria falar a respeito de 2 coisas. Da questão da violência, especificamente policial, nos grandes centros urbanos, e a sua opinião a respeito da questão da pena de morte. Vou começar pela última. Eu sou contra a pena de morte. Eu acho que pena de morte é uma questão que você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Eu acho que, e além do mais, ela não resolve. Isso é um momento em que alguns setores mais irritados, mais irados da sociedade querem se vingar. Então, o pretexto de que, se houver pena de morte, isso diminui a criminalidade. As estatísticas não mostram isso. Nos Estados Unidos, há estados com pena de morte, estados sem pena de morte. Normalmente, as estatísticas apontam que a taxa de criminalidade não varia em função da pena de morte. Então, eu sou contra por argumentos morais. Eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Eu sou contra também por argumentos de que não tem eficácia a pena de morte. Agora, com relação à violência, e sobretudo a violência policial, eu acho que nós temos que fazer uma campanha contra a violência. Hoje a violência está muito espalhada nas grandes cidades, né? E não é só nas grandes cidades. Hoje a maior vítima da violência no Brasil é o pobre. É o pobre. Quando você vê o que acontece nas favelas, na periferia, é estupro, que as mulheres têm medo de andar de noite, porque há violência. Agora, no Rio de Janeiro, alguém mesmo, um economista, um homem que teve um papel destacado na vida brasileira, levou um tiro estupidamente, né? Que às vezes são crianças que estão armadas. Eu acho que nós devemos fazer uma grande campanha para desarmar. Você vê cidades como o Rio, e não é só, mas o Rio é simbólico, né? São cidades onde você tem realmente bandos armados, e isso não pode, né?
Agora, a violência, essa truculência, isso não tem sentido nenhum. Quer dizer, uma truculência dessa já deu no que deu nos Estados Unidos, nessa mesma questão, com relação à questão racial, né? Que é inaceitável que haja essa violência, é inaceitável. Né? Okay. É isso, minha opinião. Perguntas? Vamos lá. Garoto, fala. Eu queria saber do senador o que ele acha de voto obrigatório, programa político obrigatório, e se ele acha que deveria baixar a maioridade para 16 anos ou 17. Veja, o voto obrigatório, eu tenho minhas dúvidas sobre a eficiência do voto obrigatório. No passado se dizia que o voto obrigatório era melhor, porque assim haveria uma generalização do voto e dessa maneira os políticos seriam obrigados a prestar atenção às populações mais pobres, que normalmente seriam as que não iriam votar. É um argumento que tem que ser pensado, meditado e respondido. Mas nós vimos práticas tão deturpadoras do voto no Brasil, do voto tão sem força de vontade, que eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Já houve tentativas no Congresso de mudar o voto, de deixar o voto livre, não passaram. Com relação à obrigatoriedade do programa gratuito, aí eu acho que existe uma visão errada do ponto de vista do Congresso a respeito do efeito dessa maquininha da televisão. Há a sensação de que basta aparecer que todo mundo vai ter voto. É um perigo, a televisão é uma máquina que pega você lá dentro. Então você às vezes aparece e perde o voto. É preciso que você saiba, tem o que dizer na televisão, e não é dizer só com a palavra, as pessoas sentem o que a pessoa está dizendo. Então eu acho que houve um exagero aqui no Brasil de você ter um programa muito longo. Eu vi pouco, agora eu vi uma vez só, e não foi nem em São Paulo. Eu não consegui seguir aquela repetição de propaganda na televisão. Agora, o fato de ser gratuito é importante, porque em outros países você tem a televisão paga, mas aí realmente o poder econômico massacra. Então eu acho que deve haver uma gratuidade na televisão. Agora, podíamos ter um sistema um pouco menos avassalador, não precisa tanto. Eu acho que a nossa campanha é muito longa, 2 meses de televisão. É muita coisa. É uma overdose. É uma overdose, para quem vê e para quem faz. Quer dizer, você tem que fazer programa, no caso agora, 4 vezes por semana tem que aparecer lá. Né? Esses programas que são cansativos, eu estou rouco de comício e de programa de televisão. Você tem que repetir. Eu acho que está errado. Eu acho que nós não encontramos a fórmula adequada de fazer algo gratuito, que eu acho que é importante, mas que não tem essa dose de cansaço, não produz o cansaço que os atuais programas provavelmente produzem. Acho, entretanto, que através da televisão, finalmente a população acaba percebendo, se bem que por razões talvez assim intuitivas, ela acaba definindo melhor o seu ponto de vista. Isso tem sua importância, portanto. Tinha uma outra coisa que você perguntou, só eram 3? A maioridade. Bom. Veja, para voto já baixou para 16. Né? Eu acho que o problema da maioridade, baixar a maioridade, é a imputabilidade penal. Você declarar que é maior, você também vai ter outras consequências na área do processo civil. Né? Eu não sei, precisa ponderar. Talvez 17 anos fosse razoável. Senador, bem rapidinho, que a gente está terminando já esse bloco aqui. A frase, esqueçam tudo que eu escrevi, é sua realmente? Não, essa foi posta num jornal. Eu já desmenti várias vezes, já pedi que dissesse onde é que eu disse isso, a quem, ninguém diz. Não obstante, por exemplo, no horário gratuito, tem candidato que repete todo dia isso e tal. Vou fazer o quê, né? Mas eu vou dizer que esqueceu o que eu escrevi. Seria um ato de cretinice. Porque você pode até ter mudado de opinião. Todo intelectual que não for dogmático, não for fixado, ele, se o mundo muda, ele diz que muda e explica por quê. É uma coisa mais simples. Agora, esqueçam o que eu escrevi, nem é meu jeito. É mera maledicência. Para livre dar um tempo, volta. Não. Já. E a gente segue ao vivo aqui pela SBT, Programa Livre. Hoje, candidato a presidente da República, senador Fernando Henrique. Antes, quando nasciam as criancinhas, o pai falava, esse aqui vai ser presidente da República, né? Hoje em dia já não é um cargo assim tão cobiçado. Quando é que você pensou, falou, eu vou ser presidente da República? Tinha passado pela sua cabeça alguma vez na vida? Talvez tenha passado, mas algum tempo atrás. Agora não. Agora, na verdade, eu fui candidato porque não havia alternativa para uma saída para a política econômica que eu estava defendendo, né? Nós tínhamos lançado esse plano, nós estávamos em marcha desde maio do ano passado, que eu venho trabalhando nesse plano com a equipe econômica, com o presidente Itamar Franco. E quando eu vi que todos os candidatos eram contra, todos contra, nenhum tinha plano para combater a inflação, e todos contra, eu digo, bom,
se eu ficar, eu já disse aqui, eu tentei o Brito, tentamos com o PMDB, digo, não tem candidatura. Se eu ficar ministro da Fazenda, mas todos os candidatos contra, eu vou ficar sem nenhuma possibilidade de fazer nada, porque o povo vai perceber que o plano não vai durar. Então vamos tentar ganhar a eleição para poder manter essa mudança que nós estamos fazendo no Brasil. Então isso eu hesitei. Na verdade, a decisão foi tomada na última semana de março. Aí houve muita pressão e eu próprio achei que era mais conveniente, politicamente mais correto, embora arriscado, deixar o Ministério da Fazenda. Iam dizer logo que eu tinha abandonado o plano, outros iam dizer que o plano é eleitoreiro, que na campanha eleitoral se diz tudo isso. Mas eu digo, bom, mas se eu não me jogar na briga, não vai ter plano nenhum. Então vamos jogar na briga. E me joguei num momento em que era muito difícil. Até diziam, como eu sou professor, essa coisa toda, não vai conseguir votos, esses preconceitos que há, né, que eu achei que é intelectual, é pesquisador, é professor, acham que você não consegue, subestimam sempre o povo brasileiro, acham sempre que o povo brasileiro não é capaz de ver que, em certos momentos, é melhor votar em alguém que dê uma saída para o Brasil. Aí eu resolvi enfrentar a parada e estou candidato. Fala, garoto. Oi, eu gostaria de perguntar, senador, em primeiro lugar, sobre o seu slogan. O senhor diz com a mão de Tancredo e com as metas de Juscelino. Muito bem, Tancredo não governou. A verdadeira mão dele foi José Sarney. Nesse caso, a sua mão seria o Maciel? Em segundo lugar, as metas de Juscelino trouxeram várias implicações financeiras para o Brasil. Eu espero que o senhor não traga essas implicações. A segunda pergunta é a respeito da sua mulher. A Ruth, se não me engano, ela é a favor da legalização do aborto. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. Em primeiro lugar, você pegou o slogan, mas não o sentido dele, não é? Porque, na verdade, o Tancredo usava as mãos como símbolo das campanhas dele. Então, não é que ele não governou, portanto, é mera maldade sua. O dizer que eu vou governar com a mão do Sarney ou com a mão do vice. Mas o vice é o vice. De repente, ele assume. Bom, agora, não é isso. O Tancredo é porque, pelo sentido que o Tancredo deu, na verdade, é uma união. Esse que foi o sentido. E quanto ao Juscelino, a razão também é outra. É que o Juscelino mudou o Brasil, né? Coincidiu que, naquele momento, o Brasil tinha condições de dar um salto. E o Juscelino criou as bases para que nós dessemos esse salto. Criou a indústria naval, automobilística, fez Brasília e tudo mais. Bom, você pode dizer que ele deixou alguns inconvenientes, é verdade. Como todo governante, tem alguns problemas. Mas, obviamente, você vai copiar o que é de bom, ou pelo menos vai tentar copiar o que é de bom e não o que é de mal. O que é indiscutível é que o Juscelino marcou uma mudança no Brasil. E eu acho que o Brasil hoje tem que ter outra mudança. O Brasil hoje já tem condições de ser um país mais afirmativo, um país melhor para o seu povo. E eu acho muito ruim você só falar das mazelas e não dar soluções. Eu acho que o país cansou disso, de denúncia. Tudo bem, tem que denunciar e resolver, né? Levaram anos falando da inflação. Eu tentei resolver e parece que está indo bem, né? Então eu acho que está no momento de dar uma virada. Bom. Em relação à questão do aborto, a gente tem uma matéria ilustrada, daí o senhor também dá a opinião. Vamos lá. Aconteceu na maternidade escola de Fortaleza, que acompanha a gravidez de mulheres carentes. A ultrassonografia de uma gestante que não teve o seu nome revelado atestou um caso de anencefalia, um feto sem cérebro. Segundo o diretor do hospital, a mãe está no 6º mês de gravidez do segundo filho. O primeiro nasceu com a mesma anomalia que atinge o tubo neural. Depois que nasce, a criança morre antes de 24 horas. Assustada, ela pediu a interrupção da gestação. O processo foi enviado ao Ministério Público para uma análise preliminar. O promotor responsável pelo caso deu parecer favorável ao aborto, baseado no relatório dos médicos, que concluiu que a criança não tem chances de sobreviver e a mãe corre perigo de vida. Isso deve-se de que o código é de 1940 e nós estamos no ano 2000 e a justiça tem que evoluir. A decisão do juiz contrariou a Igreja Católica, que condena o aborto em qualquer circunstância. Para o vigário-geral de Fortaleza, pelo menos nesse caso, a justiça dos homens feriu a justiça de Deus. Ação de matar, a Igreja não aceitaria, nem para salvar a mãe. Sua opinião, senador? É o seguinte, o caso é bem dramático, foi visto, né? Eu acho que o Código Brasileiro já dá algumas aberturas e eu acho que nós temos que caminhar nessa direção. Eu acho que não tem sentido, nesses casos, de não haver o direito, né? Agora, a questão mais genérica do aborto, como é que foi resolvida nos outros países? A Itália, por exemplo, que é um país católico. Bom, a Itália fez um plebiscito. Porque isso não é uma questão que você possa resolver
impondo como presidente ou como nem o Congresso. Tem que haver uma discussão mais ampla e um plebiscito. Eu sou favorável a que haja isso, uma discussão mais ampla e no momento adequado. Agora, desde logo, eu acho que a questão do Código é verdadeira e existem já medidas propostas para que haja uma maior adequação do Código Penal brasileiro às circunstâncias do mundo atual. E vou avançar mais. Eu acho que é preciso também que haja, digamos, a paternidade, a família responsável. Quer dizer, eu acho que na questão do controle da natalidade, eu sou contra que se faça, que o governo faça controle da natalidade, mas eu sou favorável a que haja uma difusão ampla da informação e dos meios de controle. Até porque nós sabemos que os casos de violência da mulher contra a própria mulher, na tentativa de abortar, produzem uma enorme quantidade de doenças e mortes, né? E eu acho que nessas circunstâncias também o Estado, o governo e as leis devem permitir o atendimento integral à mulher. Essa é a minha opinião. Fala, garota. Todo mundo sabe que a maioria dos governadores, eles são influenciados por outras pessoas para poder governar. E eu queria saber se o senhor vai conseguir governar sem ser influenciado por ninguém. Olha, se para governar sem ser influenciado, eu seria um ditador. Né? Quer dizer, só a minha vontade seria a lei. O problema não é se você é influenciado ou não, é como é. De que maneira se faz isso, né? O que é errado é você ter influência por baixo do pano, ou você ter eminências pardas, ou você então fazer acordos que ninguém sabe. Eu acho que isso é que não pode. Eu acho que você hoje, numa sociedade democrática, os grupos se organizam para influenciar. O mecanismo mais normal de representação é o Congresso. Através do Congresso, eles influenciam. Agora, numa sociedade como a nossa, que já é uma sociedade muito mais aberta do que foi no passado, além do Congresso, você tem muitos movimentos sociais que existem, organizações sindicais, de igrejas, de universidade, e todos influenciam. E influenciam, obviamente, o presidente também. O presidente tem que ter uma responsabilidade da decisão. E ele não pode tomar essa decisão sem prestar contas ou porquê, dizer as razões dessa decisão. E ele tem que ter uma opinião dele em cada caso e deve contrastar, deve expor. Mas o presidente não pode ser um ditador. Agora, influência por baixo do pano, isso não. Influência de governador. Os governadores têm influência, é normal que o tenham, porque ele também representa, eles foram eleitos. Mas qual é a função do presidente? É que ele tem que pensar no conjunto. Não é? E se ele não é um mero político para fazer politiquice, que ninguém quer mais saber disso, ele tem que pensar em grande, tem que ser um estadista. Então, ele tem que pensar sempre nas decisões dele qual é o efeito para o conjunto do país, de imediato e de mais longo prazo. Então, uma influência que possa, naquele momento, ser muito forte, mas você vê como presidente que você, aceitando aquela pressão, você mais tarde cria dificuldade para o país, você tem que dizer não. Quer dizer, o fato dele ser presidente não implica que ele tenha que obedecer, tem que dizer não. Senador, exatamente daqui uma semana vai estar aqui o candidato também a presidente da República, Leonel Brizola. Gostaria que o senhor olhasse para a câmera aqui e fizesse uma pergunta a ele que a gente solta na segunda-feira que vem. Bom, eu tenho visto você, Brizola, falar tantas coisas a meu respeito na televisão, a respeito do governo Itamar. Você acredita mesmo em tudo isso ou é jogo eleitoral? Senador, uma pergunta que vem de Brasília, do Ricardo. Qual a sua opinião, está falando de opinião, a respeito do governador Antônio Carlos Magalhães? Bom, veja, quem tem que ter opinião sobre Antônio Carlos no plano direto são os baianos. O Antônio Carlos hoje, ele termina o governo com uma aceitação enorme e está sendo cotado para senador com 65%, 70% dos votos da Bahia. Então, certamente, na Bahia, ele tem um papel positivo como governante. Se você quiser saber a minha opinião a respeito dele como político, os métodos do Antônio Carlos, o estilo do Antônio Carlos não é o meu, é muito distante do meu. Né? Ele tem outra maneira de encarar a política, ele é um homem muito hábil, muito rápido nas reações, mas tem um tipo de fazer política diferente da minha, muito mais agressivo na formulação das questões dele. Né? Então, agora, eu não posso negar que ele tenha, primeiro, esse enorme apoio na Bahia, e, em segundo lugar, que ele seja uma pessoa que, com muita rapidez, ele se posiciona nas questões brasileiras. Tanta que ele percebeu que o Brasil mudou, e mudou talvez tão depressa quanto o Brasil nos métodos que ele está aplicando na Bahia, e hoje, por isso mesmo, ele está sendo consagrado como um grande governador e será o senador mais votado, até talvez do Brasil. Fala, garoto. Primeiro, eu gostaria de dizer ao Fernando Henrique Cardoso que eu tenho uma grande admiração pelo senhor, como político, como pessoa. O senhor que, quando o Brasil mais precisou após a saída do Fernando Collor de Mello,
Tava lá como ministro da Fazenda e, ao contrário dos seus adversários, que todo mundo fugiu e virou oposição. Achei muito corajoso a sua atitude, que depois de tudo isso você ainda conseguiu alavancar o Brasil com um plano real que está sendo um eminente sucesso. Obrigado. Fala, garota. Eu gostaria de saber se o senhor é a favor da liberação da carta de motorista para 16 anos. Ah, eu sou. Isso, a proposta foi do Serra. Para lhe dar um tempo, volta... Já. Já. E aí, a gente segue aqui ao vivo pela SBT, Programa Livre. Hoje o senador Fernando Henrique Cardoso. Senador, tem mais uma pergunta ilustrada aí. Vamos lá. Os craques da seleção voltaram ao Brasil tão carregados que foram necessários 2 aviões. Um para transportar 3 toneladas de produtos e outro, o maior, com mais 14 toneladas. Deste total, bagagem de mão mesmo não passava de 2 toneladas. Os dados do Ministério da Fazenda, onde não param de surgir protestos por causa do privilégio dado aos jogadores, indicam que os tetracampeões se livraram de pagar no mínimo R$100 mil de impostos, mesmo tendo recebido prêmios em dinheiro. A decisão de recuperar o imposto sonegado, depois que o caso pegou mal até no exterior, soa como piada para os ouvidos mais rigorosos de fiscais da própria Receita Federal. Eles sabem que não há nenhum controle do que passou pela alfândega na marra. É isso. Senador, o que aconteceu não foi nada agradável, né? E qual é a sua opinião e o senhor compactua com o que foi feito? Eu já dei minha opinião. Eu acho que, na verdade, ninguém está isento da lei. Tá? A explicação que me foi dada é de que, na hora, houve uma pressão muito grande de gente ali em volta e que o fiscal mandou liberar. Não sei. Eu acho que ninguém pode escapar da lei. E vou dar um caso concreto. Eu fui ministro da Fazenda. Bom, quando eu estava no Ministério da Fazenda, houve muitas reclamações porque a Fazenda estava abrindo as bagagens das famílias dos parlamentares. Pessoas importantes. Bom, eu nunca disse nada porque deixei que continuasse assim. Até que um dia minha mulher, a Ruth, veio da Europa. E eles abriram a mala da Ruth. E a Ruth não disse que era minha mulher. Ela tinha passaporte vermelho, porque como senador eu tenho, e ela não usou o passaporte vermelho. E eu mandei felicitar o fiscal, que certamente o fiscal percebeu que ela tinha passaporte vermelho e abriu a mala. Eu mandei felicitar porque o fato de ser mulher do ministro da Fazenda não isenta ninguém, nem a mulher do presidente, nem ninguém, de mostrar o que trouxe da Europa. E se trouxe alguma coisa errado quer dizer, acima do preço, paga. Eu acho que isso deve ser normal. Olha, lá no Brasil já cansamos dessa coisa de que não me toque, né? Você não sabe com quem está falando. Sabe sim, está falando com uma pessoa tal ou qual, mas isso não exime essa pessoa de cumprir a lei. Deve cumprir a lei. Ok, tem um telefone, deixa eu ver. Alô? 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 Alô, alô? Alô? Oi, quem é? Quem fala? Alô? Quem fala? Eu não te ouço. Ah, agora sim. É o seguinte, ó. Serginho, eu tô te assistindo e... Você está falando de onde? Eu tô falando da Bela Vista. Diga, tá? diga. É o seguinte, eu sou gaúcho, tá? Fazem 3 anos que eu tô morando em São Paulo e por esse tempo eu transferi meu título pra cá. Eu queria saber, candidato, o que ele acha dessa coisa da gente ir lá e involuntariamente ser chamado, né? Eu estou sendo sempre chamado para trabalhar. Para ser mesário? É, mesário, essa coisa toda, né? O que ele acha disso, né? Que te pegam, te tiram de dentro de casa sem saber dos teus compromissos, sem remuneração, sem um lanche. O que tu acha disso? Eu acho certíssimo. Como é que vai fazer democracia num país se os cidadãos não são os primeiros a ajudar no processo eleitoral? Tem que pagar para que um dia a pessoa ir lá e servir esse dia inteiro? É certíssimo. Em qualquer lugar do mundo é assim. Qualquer lugar democrático é assim. Então é um domingo, geralmente, é um feriado dia da eleição, não está perdendo nada do ponto de vista do seu trabalho. Tem que acreditar no que está fazendo. Ou você ajuda também o país a ser democrático, ou não tem jeito. De modo que eu acho que você deve ir lá. Se for chamado, tem que ir. O que você acha desse negócio de agora só poder aparecer a imagem do candidato na propaganda eleitoral? Você acha que melhorou o nível? E como a gente pode acreditar num político depois de tudo que aconteceu no país? Veja, eu não sei se melhorou o nível, porque está começando. Acho que
obriga que os candidatos falem mais de programas do que um atacar o outro. Porque antigamente eles atacavam por terceiras pessoas, né? Ou usavam truques para atacar. Agora, você vai lá, critica diretamente, é muito melhor que critique, assume a responsabilidade e tal. Eu acho que há uma certa, digamos, incongruência, uma dificuldade. A linguagem da televisão hoje é uma linguagem que não pode ser que está sendo usada. Os que fazem esse programa estão dando tratos à bola para fazer funcionar o programa. Eu acho que foi muito rigoroso nesse sentido de impedir a utilização das técnicas modernas. Mas quanto ao fato de que a gente deva, na televisão, expor o programa ao invés de fazer gracinhas, eu acho que é certo, né? Porque senão você fica vendendo o candidato como se ele fosse um sabonete e você passa gato por lebre. E isso é ruim. É melhor que o candidato seja mais obrigado ele próprio a falar. Agora, você diz como é que você pode acreditar os políticos. Olha, isso é quase genérico no Brasil. Tanto a pergunta sobre os políticos quanto as perguntas em geral. Quer dizer, o Brasil vive um momento de descrença. Agora começa a mudar, começa a haver um pouco mais de fé de que as coisas podem andar. Mas a gente não pode pegar uma categoria e julgá-la em bloco. Os estudantes não servem para nada. Não pode. Isso não tem sentido. Eu vou dizer que os estudantes não servem. Alguns pode ser que não sejam bons estudantes, outros que, enfim. Mas eu não posso generalizar. A mesma coisa para os políticos. Quando você diz, os políticos todos mentem, você está ajudando aos mentirosos. Porque se são todos iguais, não há o que fazer. E não é verdade. Você tem que começar a separar o joio do trigo, tem que começar a cobrar mais. A sociedade tem que cobrar, tem que exigir, o político tem que prestar contas, né? Porque, veja, numa democracia, você diz, mas os deputados estão lá, não servem. Mas quem botou lá? Foi o povo. Então, qual é a consequência disso? Você vai dizer que o povo errou? Errou. Agora, por que errou? Porque não teve informação, porque não quis prestar um mínimo de atenção para fortalecer a democracia, como essa questão de não ser mesário, por exemplo. Não está certo. Tem que ser. E tem que prestar mais atenção. E não é só no momento da eleição. Eu sou contrário ao sistema eleitoral que está aí, porque você não sabe nem quem votou para deputado. Você guarda, talvez, o senador, o governador, o presidente da República. Mas o deputado é tanto, estadual, federal. Eu sou favorável ao voto distrital misto, porque aí você tem mais de perto os seus candidatos. Em cada partido, em cada região, só tem um candidato. Então, você fortalece os partidos. Então, esse sistema eleitoral é ruim mesmo, não é? Mas daí você imaginar que, por causa disso, todos são ruins, eu acho que não se justifica. E acaba favorecendo os que são ruins mesmo. Fala, garota. Eu quero saber de que maneira o Plano Real ajudou os assalariados, já que meu avô ele é aposentado e ganha R$ 72 por mês e eu acho que com esse salário não dá para viver. Não dá. Mas o Plano Real, para você entender o que é, né? Você estava simplesmente numa inflação, você tinha que acabar com a inflação. Quando você faz o que se chama a mudança, a conversão da moeda, quando você cria condições novas para a nova moeda, você não está aumentando o salário. Mas pega o caso do seu avô. Ele já ganhava isso, só que ele ganhava pior. Por quê? Porque no caso dos aposentados, como havia inflação, as pessoas recebiam, às vezes, dependendo da letra dele ou sei lá o quê, no 15º dia do mês. Com a inflação, digamos, de 40%, quem recebesse no 15º dia do mês, os 72, estava recebendo metade de 20% a menos. Porque a inflação de 40, no dia 15, teria sido metade. Então, ele estava recebendo, em vez disso, 56 em vez de 70. Então, só o fato de parar a inflação deu um aumento na capacidade de compra do seu avô. Ela é muito pequenininha. Agora, por que ela é desse tamaninho? Por que o salário mínimo, que é o que ele está recebendo, é assim? Porque quem paga o salário mínimo no Brasil é como seu avô, é aposentado. A Previdência Social paga 11 milhões e meio de salários mínimos, do total de 14 milhões que há no Brasil. E a Previdência não tem recurso para pagar mais, porque não houve a revisão constitucional, porque não houve a reforma da Previdência. Então, a primeira, quem é sincero, queria melhorar o salário mínimo, tem que ter dito que devia ter lutado para fazer a revisão constitucional. Quem não lutou para fazer a revisão constitucional e fala de aumento, é inconsequente. Vai ter que aumentar. Mas você só pode ter salário melhor quando a moeda fica forte. Alguns aí dizem, não, a moeda é forte, o salário é fraco. Tudo bem, mas antes a moeda era fraca e o salário fraquíssimo, porque a moeda era fraca. Só pode começar a haver salário forte havendo moeda forte. E é por isso que o povo, apesar de ganhar pouco, apoia o real. Quando eu ando pelas ruas, que eu ando muito no Brasil todo, o que mais me diz é isso, eu seguro o real. Por quê? E quem mais ganha quando você muda a moeda e você realmente faz com que pare a inflação? São aqueles que não tinham conta no banco. Não tinha conta remunerada. Isso é a imensa maioria dos brasileiros, não tem conta no banco. Quando tem conta no banco, tem inflação, mas ela repõe o valor da inflação, mais ou menos. Agora, quando não tem conta no banco, a pessoa perde o dinheiro. Então, quando você para a inflação, você beneficia esse enorme povão
que de imediato para de perder seu dinheiro. Então, o real é bom de qualquer maneira. É suficiente? Não. Tem que fazer o resto. Pô, daqui para frente nós temos que fazer outras coisas para melhorar o salário. Senador, tem 1 minuto. Vou ver se dá tempo de... Fala, garoto. Eu queria saber se o senhor vai privatizar as empresas estatais. Olha aqui, eu acho que sim, que depende. Eu acho que no Brasil hoje, por que se privatiza? Você privatiza porque o governo não tem mais condições de investir nelas e o povo não quer mais pagar imposto. Algumas empresas não são privatizáveis pelo seu valor estratégico, sua importância, e a Constituição não permite. Mas as que pode, não há razão para o governo estar investindo o dinheiro do povo em empresas. E o governo tem pouco dinheiro. Então, a privatização vai continuar. Tem que ser decente, tem que ser uma privatização às claras, não pode haver marmelada, tem que defender o patrimônio público, mas tem que privatizar. Senador, terminou. Tem muitas perguntas aqui, infelizmente. Fica para outra vez, tem as dos fax aqui, que eu gostaria de passar para o senhor. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Programa Livre. E obrigado a vocês por terem feito o Programa Livre também, ok? Que volta amanhã, 5 da tarde. Tchau. Rock on.